gostaríamos de avisar que o professor Fernando Capês teve um dia extremamente agitado em São Paulo, se deslocou na casa, teve um pequeno problema na estrada, na sequência, mas que nós, oferecemos sinceras desculpas e devemos sincerar também para aqueles que quiserem acompanhar os temas na sala 6, está sendo transmitido simultaneamente a palestra do professor Fernando Capês. Muito obrigado. Eu solicito ao mestre Paulo Goulart para que passe a eleição do hino nacional em comemoração ao 77º ano de comemoração dos cursos jurídicos. Solicito ainda ao maestro Paulo Martins para que, em homenagem ao nosso conferencista, a leitura da sessão do estudo musical.
Nós agradecemos profundamente os componentes cultural da faculdade de Direito do Norte Janeiro e ao maestro Paulo Narquis da belíssima apresentação. Compunha esta mesa, senhoras e senhores, o excelentíssimo senhor professor Fernando Cabeça, ministro promotor de Justiça da Comarca da capital de São Paulo e conferencista desta noite. Reverendíssimo senhor Dom Fernando José Tiago, bispo de Santo de Jacarezinho. Excelentíssimo senhor Cláudio Lucia Benini, professor desta instituição. Dr. Luciano Correia da Silva, professor também desta faculdade. Professor Sérgio Vaz, o doutor Marcelo Bueno Elias, secretário municipal de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Jacarezinho, a doutora Carla Cristina Castiger Martins, promotora de Telemaco Borba, o excelentíssimo senhor doutor Acildo Damião Breve, o excelentíssimo senhor doutor José Augusto Leite, delegado de polícia de Campará, o excelentíssimo senhor doutor Aldo Paula, doutorado da Universidade Nacional de Marília,
a discussão da Denise Sperto, que foi presidente da OAB, Sucessão de Jacarezinho, excelentíssima senhora Mara Mello, presidente da Associação Comercial de Jacarezinho, o ilustríssimo senhor Altair Pimenta, este ato representando a Unimed de Jacarezinho, e o acadêmico Rafael Luiz Feliciano da Costa Esquincariol, representando o diretor acadêmico Marciotti. Se porventura algum deles não estiver na mesa, nós pedimos para que a ela seguinte e tome assento. Pedimos também as coisas que porventura deixamos de dominar a autoridade esteja em nosso meio, e também pedimos mil perdões ao professor Fernando Cacaris por não ler o seu currículo vitae, e assim o fazemos exatamente em face do fato de que é pública e notória o prestígio que o professor Fernando Cacaris goza no cenário nacional. E nós partimos aqui, isso dito, nós sempre estamos na expectativa de ouvir, nós passamos a palavra para que possamos então acompanhar esses aspectos fundamentais da lei de armas de fogo. Sobre a vez, esteja em casa, sinta-se à vontade, e a palavra sua. Excelentíssimo Dr. Jaime Luiz Brito, em nome de quem salve todas as autoridades presentes, que deve ter muito orgulho de dirigir uma faculdade desse porte, desse nível, com estudantes interessados, dedicados e tão competentes. Eu aprendi desde cedo que é o aluno que faz a escola, que é o aluno que faz a faculdade. Nesse caso, são os alunos, são os professores, são as pietas, são uma simbiose de trabalho, competência e união que faz desta uma das melhores faculdades de direito do país. Talvez essa tenha sido a razão para que eu desmarcasse um outro compromisso que já tinha agendado para esta data e escolhesse e elegesse minha vinda para cá no encerramento dessa semana de ensino jurídico. Como hoje é uma sexta-feira 13 de agosto, tudo tinha que acontecer, mas cá estamos, o nosso querido tiozinho que me trouxe, perdeu a entrada, nós vamos resumir o caminho uns 40, 50 quilômetros adiante. Mas agradeço a vocês, sobretudo, a paciência de não terem me deixado antes de eu dar essas explicações. Vamos conversar sobre o Estatuto do Desarmamento, a lei da fogo. Mas o direito penal que vocês estudam, o processo penal que vocês estudam, o direito penal e o processo penal que estão sendo aplicados pelos tribunais superiores, pelos tribunais mais importantes do país, o direito penal e o processo penal que estão nas sentenças dos magistrados, nas petições dos promotores e advogados, o direito penal e o processo penal que começa já desde o inquérito policial. Hoje é o direito penal e o processo penal diferente daquele que nós estudamos na faculdade. A partir da Constituição Federal de 1988, houve uma sensível e profunda mudança no estudo de ambas as matérias. Estudar essas matérias não significa abrir uma lei e decorar os artigos. Não significa aplicar estes artigos de modo bitolado, como se a lei fosse um fim em si mesmo. Hoje, o direito penal e o processo penal constituem uma ciência constitucional. É o direito penal constitucional e é o processo penal constitucional. Prova disso é que a editora Saraiva reuniu um administrativista, um constitucionalista
um penalista e processualista que sou eu e um especialista em previdenciária e seguridade social, e lança agora o curso completo de direito constitucional. Porque hoje não se pode mais falar de uma matéria isolada das outras. O que hoje existe é um entranhamento de várias matérias e de vários assuntos. A Constituição Federal de 88 definiu o perfil político constitucional do Estado brasileiro como um Estado democrático de direito. A República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito. E Estado democrático de direito é aquele que se diferencia do Estado formal de direito do século XIX, porque a Constituição e o ordenamento jurídico obriga a buscar uma igualdade não apenas na forma, uma igualdade não apenas na lei, mas o obriga a buscar uma igualdade no plano concreto, efetivo, social. Vocês podem não ter percebido, mas se vocês abrirem a sua Constituição, verão que o Estado democrático de direito permeia todos os seus dispositivos. Se vocês na primeira página olharem o artigo 3º da Constituição, observarão quais são as metas fundamentais do Estado democrático de direito. Vou você dar uma olhada. Se vocês olharem o artigo 5º, inciso 42, verão que o racismo é um dos dois únicos delitos imprescritíveis entre nós. Se olharem o artigo 37 da Constituição, verão os princípios que obrigam a boa administração pública. Se forem ao parágrafo 4 desse artigo 37, observarão a obrigatoriedade do combate à improbidade administrativa, ao descalabro na gestão do dinheiro público. Se forem ao parágrafo 5º, observarão que são imprescritíveis as ações civis de reparação de dano ao erário. Observarão um artigo destinado ao advogado, um capítulo ao Ministério Público. E hoje, se observarem a rotina do dia a dia, se simplesmente ouvirem o noticiário, lerem os jornais, conseguirão observar que o país, lentamente, mas está mudando. Cada vez mais se afirma no Estado Democrático de Direito o conceito da República como uma res pública, como uma coisa pública pertencente ao povo. E que os detentores do poder não são mais do que meros comodatários que ocupam cargos em nome e representando. Mas o que isso tem a ver com liberal? No Estado democrático de direito, que se preocupa com a igualdade não apenas formal, mas sobretudo material, é evidente que o direito penal e todas as leis ligadas a ele não pode ser um direito penal preocupado apenas com a forma, mas com o conteúdo. Quando você, no seu exercício profissional, for analisar a existência de um crime, você não pode se limitar a ler a lei e procurar encaixar aquela conduta na lei como se fosse um joguinho de batalha naval. Você é advogado, juiz, promotor, não é um carimbador maluco, não é um escravo da lei. Vocês, operadores do direito, são intérpretes da lei. E a lei deve ser interpretada de acordo com os princípios constitucionais. Hoje, para que você faça a aplicação da lei ao caso concreto, devem ser observados os princípios constitucionais que derivam do Estado Democrático de Direito e da atividade humana. São os princípios constitucionais do direito penal, e são eles que vão auxiliar a interpretação do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, de 23 de dezembro de 2003, no seu artigo 12, descreve o seguinte crime: possuir dentro de casa arma de fogo de uso permitido, sem o registro, quer dizer, sem a licença da autoridade para possuir esta arma. Portanto, comete crime a pessoa que está mantendo dentro da sua casa, sem o registro, sem a autorização da autoridade administrativa competente, uma arma de fogo.
princípios constitucionais vão nos auxiliar a interpretar o que está acontecendo aqui. Há um princípio constitucional que está sendo aplicado cotidianamente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o princípio derivado do Estado Democrático de Direito, da dignidade humana, e de que é o princípio da lesividade, também chamado de princípio da ofensividade. Como é que esse princípio é aplicado? Antes de você ir chegando logo à conclusão de que houve crime, você tem que se perguntar o seguinte: para que serve este crime? Por que o legislador descreveu esta conduta como crime? O que ele tinha em mente? Proteger um bem jurídico, proteger um interesse, proteger um valor. A partir do momento que você obtém a resposta, qual o interesse que está sendo protegido por essa norma, aí você tem condições de interpretá-la e saber se no caso concreto houve um crime. Então, qual é o bem jurídico protegido por essa norma? Por que o legislador descreveu como crime possuir uma arma de fogo dentro de casa sem que a autoridade permita, sem que haja registro? Qual o interesse? Qual o valor que está sendo tutelado? A integridade pública. O que se quer proteger é a integridade corporal, a paz, a tranquilidade de um número determinado de pessoas. Por isso se coíbe tal conduta, porque se quer o controle sobre as armas. Eu vou dar um exemplo da aplicação do princípio da lesividade ou da ofensividade para depois eu transportar para o caso da arma. Em 1989, eu era promotor de justiça numa comarca a 45 quilômetros de São Paulo, chamada Mogi das Cruzes. E Mogi das Cruzes, uma região muito bonita, serrana, mas faz muita neblina. Era uma sexta-feira à noite. Caía uma chuva torrencial. Uma neblina dominava a paisagem da cidade. Não se enxergava o palmo diante do braço. Ninguém saía de casa. As vítimas não tinham nem como caminhar naquela tempestade. Os marginais não tinham a quem assaltar. Todos ficaram em suas casas, houve uma trégua à rotina de nosso dia a dia. Rua, na República, somente uma solitária e errante viatura da nossa gloriosa e querida polícia. Circulava viaturas indistintas, com muita dificuldade, divisando o metro adiante, até que, sabe-se lá como, observaram, estacionado em uma praça, um Fusca. E esse Fusca, ali estacionado na praça, estava com os seus vidros pelo lado de fora, embaçados por força da ação da natureza. Levar por dentro, artificialmente, destino que se pacificar. E o que despertou a atenção foi o estranho balanço. Ali em seu interior, um casal. As pessoas que não suportando mais o desejo da entrega carnal recíproca, não suportando mais a vontade de se possuir um ao outro, rasgaram as suas roupas como dois animais e se atracaram como dois cães fétidos na vela. Se atracaram. Ia para lá, e a polícia então, obedecendo rigorosamente o manual de atuação, você não sabe o que lá dentro, chegaram.
você vai subir um missionário para cá. Você já subir. Jamais e a peça foi assim. Chegando, por isso, vocês vão até lá, ficando. Desculpa, calma, não se esquece. Deixa eu falar. Bom, how's this vacation? Fritá-los com base no arco 800. Fritá-los credenciais. Eles foram enriquecidos. O inquérito policial segue então o fórum que chega às minhas mãos, promotor de justiça positivista do século XIX, promotor de justiça com a lógica acusatória implacável, em que compara o que está escrito com aquilo que foi feito, e se houver correspondência, conclui pela existência do crime. Porque a Constituição Federal havia sido promulgada em 5 de outubro, alguns meses após, portanto, e ainda não havia um tempo para que o ambiente jurídico se acostumasse ao Estado democrático de direito e os princípios democráticos. Por exemplo, aquele grupo com verdadeiros status fora, um escândalo em razão do fato, todos ficaram sabendo. No dia em que foi realizado o interrogatório, no dia da audiência, concluiu o processo muito grande, lotado o plenário do júri. E aí, naquele dia, o casal, tremo, envergonhado, de mãos dadas, suportando-se um ao outro, a moça enfurecida, com o rosto torrado pelo grito, envergonhada, e a comunidade rápida, a fofoca que se seguia, com os detalhes. E eu dessa forma constrangida. Porque aquele casal, meu querido Dr. Carlos Silva, um defensor irredutível dos direitos humanos, há de concordar comigo. Naquele momento, ambos estavam submetidos a uma pena não prevista pelo Código Penal e não autorizada pela Constituição, que é a pena de infâmia. Estavam ali submetidos à execração e à humilhação popular. Então, olhando, o juiz, grande amigo meu, filho de uma família de juristas, o Dr. Roberto Graça Neto, homem culto, competente, extremamente sensível, começou a ler a denúncia. E a denúncia me envergonha do que escrevi. Era quase uma peça pornográfica. E o Dr. Roberto Graça Neto é um homem muito sensível, uma grande sensibilidade humana. Esse homem, ainda em 89, descobrira e iniciara o então pioneiro do projeto Terra. Dizia ele, com os olhos umedecidos de emoção, os presos retornarão ao convívio social logo tem terra embaixo das unhas. Comerão daquilo que plantarem, porque o ócio é oficina demônio. E eles, trabalhando pela luta da natureza, estarão aptos a retornar. Ele contagiou. E eu acabei me antecipando, dando aquele projeto uma dimensão que ele não tivesse ainda naquele momento, e corri e fomos começando a matéria, a imprensa se interessou e veio fantástico.